no Isaías 55 fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em algum momento não poderemos mais buscar, nós não, alguém não poderá buscá-lo, em algum momento alguém não poderá invocá-lo, porque ele não vai estar mais perto. Hoje é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia de Deus, e por essa razão nós estamos aqui. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. Culto de Páscoa, que coisa maravilhosa, não é isso? Às vezes nós esquecemos um pouco, e é bom relembrar. O que é que aconteceu isso? Tem nada a ver com coelho, com porco, com vaca, com nada disso. Na verdade, a última praga que foi derramada no Egito, naquele sanguinário e terrível governador, quando o sangue, apontando para uma situação muito mais importante e mais séria, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, Maurício? Queria cobrir as nossas vidas. Vendo eu sangue, passarei por cima. Hoje é o sangue de Jesus Cristo que nos livra e nos purifica e nos livra de todo pecado. Não é isso, Maurício? Não é isso, Leandro? Amém? Graças a Deus. Então nós vamos cantar para o Senhor, junto com a igreja. Se tivesse só duas pessoas aqui, uma pessoa, nós estaríamos cantando. Sabe por quê? Porque Ele é o Rei da Glória. Não é isso? E o salmista no Salmo 24 declarou profeticamente: quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Quando Ele subiu, foi assunto ao céu, o coral cantava e perguntava: quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Deixe entrar o Rei da Glória. Ele voltou vitorioso depois de pagar o preço da nossa redenção, preço impagável, preço de morte, preço de cruz. Amém? Graças a Deus. Então nós vamos cantar: porque grande és tu. Se você quiser ficar de pé. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas
e o Senhor nosso Deus, porque não há outro igual a Ele. Não há outro igual a Ele. Somente Ele é Deus Todo-Poderoso. João, vidente da ilha de Patmos, ele conta em Apocalipse que ele chorava muito, porque ele não via ninguém digno de abrir, arrebentar o selo. E o Senhor Jesus disse para ele: não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu, e o livro da vida haverá de abrir. Somente Ele é digno. Por isso nós vamos cantar glória para sempre.
Só Ele é o Senhor, amém, igreja? Só Ele. Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele é o mesmo Deus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo para pagar o preço da minha redenção, da sua redenção, arrebentaram Ele, machucaram, destroçaram o nosso Senhor Jesus. Só onde quebraram os ossos, porque o Senhor estava profetizado. E certas pessoas não dizem que se Ele voltasse aqui hoje faria a mesma coisa. É mentira do diabo, porque agora Ele é todo poderoso. Ele abriu mão do seu poder, da sua autoridade, aprendeu e obedeceu ao seu Pai, foi obediente até a morte de cruz, e agora Ele vive para sempre. Deus enviou o seu Filho amado. Deus enviou
Senhor. Palavra do pastor Marcos. Devolvermos ao Senhor aquilo que é dele. Quando nós falamos de dízimo e oferta, nós estamos dizendo, Senhor, aqui está aquilo que lhe é devido. Quando nós nos predispomos para isso, aquilo que fica às nossas mãos é multiplicado. Isso é fato, real na nossa vida. Literalmente real. O Senhor faz multiplicar, o Senhor faz abundar na nossa vida. Então isso o salmista diz que os filhos dos leões necessitam e sofrem de fome. Mas ele olha para o ser humano, olha para cada um de nós, esses homens e mulheres fiéis ao Senhor, que diz que, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Não nos tem faltado. Não nos tem faltado. O Senhor tem sido gracioso demais nas nossas vidas. Então nós vamos cantar mais uma canção. E enquanto nós cantamos, você tem a liberdade de vir aqui à frente, fazer os seus dízimos, sua oferta. Não com ato de troca, mas com ato de obediência. Reconhecendo a fidelidade do Senhor, uma fidelidade que nos constrange a sermos fiéis a Ele também. Por aquilo que Ele representa a cada um de nós. Mas eu também gostaria de orar por essa vida. Uma semana que passou, com certeza que muitos de nós, muitas lutas vieram. Muitos enfrentamentos se levantaram diante de nós nesses dias. As tempestades para muitos se acalmaram, mas para muitos ainda está em epígrafo, ainda está as ondas estão alteradas ainda. Mas eu queria orar por você nessa noite. Eu queria que você viesse aqui na frente, para que juntos nós pudéssemos levantar com o amor do nosso Deus, colocar a nossa vida, as nossas necessidades também, os nossos anseios. Aquilo que você tem colocado diante do Senhor também, uma resposta, uma intervenção, uma agir do Senhor na sua vida, na sua necessidade. Nós possamos fazer isso juntos. Oramos a nossa individualidade, sim, mas quando nós nos unimos, quando nós nos tornamos unânimes, o nosso pensamento com a nossa intercessão, não tenho dúvida que o céu se abre. O céu se abre sobre a vida de Deus, sobre a vida do povo de Deus, e certamente nós somos agraciados por nosso Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Coloque a sua necessidade diante do Senhor nesse momento. Diante dele não tem como nos esconder ou omitir, mas eu tenho que rasgar o nosso coração, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos traz medo, aquilo que nos traz preocupação, aquilo que foge ao nosso controle.
controle, o Senhor está aqui nesta noite, para nos amparar, para trazer resposta, para trazer alento ao nosso coração, seja lá qual seja a nossa necessidade, a nossa demanda. O Senhor está nesse lugar. O Espírito Santo do Senhor está nesse lugar, está agindo nas nossas vidas neste momento, fazendo com que o nosso coração possa lançar no Senhor todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, toda incógnita em relação ao dia de amanhã, aos diagnósticos, seja lá o que for, o Senhor já está sabendo, o Senhor já está ciente, mas o Senhor quer ouvir a sua boca nesta noite. O Senhor quer ouvir do teu coração nessa noite num ato de necessidade, num ato de desprovir-se de si, da sua capacidade, da sua força, e depender única e exclusivamente do Senhor nesta noite. Pai, os teus filhos que se colocam diante de ti nesta noite. Ó Deus, corações compungidos, meu Pai, que neste momento se lançam na presença do Senhor, ó Pai, trazendo consigo, Senhor, tantas e tantas situações que o Senhor já sabe quais são. Visita os teus filhos nesta noite, meu Pai, num ato de bondade, num ato de misericórdia, meu Deus, Pai, que a tua mão esteja sobre os teus filhos neste momento, ó Pai. Aqueles que choram, aqueles, ó Deus, que sentem as dores na alma, meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, esteja trazendo refrigério, Senhor. Esteja trazendo paz, esteja pacificando esse coração, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Pai, aqueles que estão, meu Deus, sofrendo as dores físicas, meu Pai, as dores da enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós confiamos no poder do Senhor, meu Pai, Tu és o médico dos médicos, meu Deus. Nós sabemos, meu Pai, que em Tuas mãos, meu Pai, há um bálsamo que sara, há um bálsamo que cura, meu Pai, em nome de Jesus. Que esse bálsamo, meu Deus, seja passado na vida dos Teus filhos aqui nesta noite, meu Pai. Sarando as feridas, sarando as dores, meu Pai, sarando as enfermidades que acometem os físicos dos Teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Essa enfermidade oculta, meu Deus, essa enfermidade, meu Pai, que tem trazido insônia, meu Pai, em nome de Jesus. Derrama a Tua cura nesta noite, meu Pai. A Tua cura sobre aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão sendo, ó Deus, ó Pai, por motivo de intercessão também, aqueles que estão longe, visita-os, ó Deus, com o Teu poder, com a Tua graça. Pai, visita os sentimentos aqui nesta noite, visita, meu Pai, os relacionamentos aqui nesta noite, meu Deus, visita, meu Pai, as relações das famílias aqui nesta noite, meu Pai. Ó Deus, talvez por alguma situação, meu Pai, a comunicação está sendo, ó Deus, difícil, por alguma situação, meu Pai, a relação foi comprometida, meu Deus, e é um clima, meu Pai, de hostilidade nesta família, neste relacionamento, Pai, em nome de Jesus. Que esses laços sejam respeitados nesta noite, meu Pai. Que seja um tempo de perdão, que seja um tempo de cura, que seja um tempo, meu Pai, da tratativa do Senhor, meu Pai, trazendo restauração, trazendo, ó Deus, devolvendo a esta família a alegria, a harmonia, novamente, meu Pai. Visita, Senhor, os empreendimentos, meu Pai. Visita, Senhor, os sonhos, visita, meu Pai, os planos dos Teus filhos, meu Pai, daquilo que eles têm colocado diante do Senhor, aquilo que eles têm almejado, que a mão do Senhor esteja, meu Pai, operando, agindo, dando discernimento, se realmente é isso que o Senhor é, meu Pai. Não deixe, Senhor, os Teus filhos confusos em relação às Suas decisões, meu Pai, mas que haja, meu Pai, uma guiada do Senhor aqui nesta noite, meu Pai. Que haja, meu Pai, uma demonstração do Senhor, ó Deus, tirando, ó Deus, toda dúvida, tirando, meu Pai, todo o ofuscamento, meu Pai, que haja uma clareza aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa os nossos filhos. Tem mais de desprendimento, meu Pai. Ó Deus, desprendimento, meu Pai, estão trazendo os seus dízimos, as suas ofertas. Pai, que seja usado, meu Pai, para a propagação, o crescimento, o dimensionar do Teu reino, meu Pai. Ó Pai, mas que aquele que ficou às mãos dos Teus filhos, meu Pai, que venham prosperar, que venham ser multiplicados, meu Deus, para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Ó Deus, que coisas extraordinárias possam ser feitas, meu Pai, através daqueles recursos que ficaram às mãos dos Teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e nós te agradecemos, Pai, hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Amém. Em nome de Jesus, vamos cantar e assim nós possamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas.
paz, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, bem-vindos. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que puder estar aqui hoje, num feriado extenso, onde muitos dos nossos irmãos estão em viagem. Louvamos a Deus pela vida deles, oramos por eles, para que o Senhor possa guardá-los e trazê-los de volta para o nosso meio, debaixo das mãos do Senhor. Estamos, durante esse período, tratando sobre a volta de Jesus Cristo, mas hoje a gente vai fazer uma pausa aqui. Eu disse semana passada, a gente ia dar sequência, mas esqueci no momento que seria hoje esse período de Páscoa. Então nós vamos tratar um pouco mais dentro do tema da Páscoa, e a semana que vem a gente retoma com a volta de Cristo, tratando a respeito do arrebatamento dos salvos, quem vai ser arrebatado, quem não vai, que vai tratar um pouco sobre isso na outra semana. Meus queridos, nós temos um texto que nos ajuda a entender bastante esse momento que nós vivemos de celebração da Páscoa, da morte de Jesus, sofrimento, ressurreição. Em João capítulo 12, versículo 32, Jesus já prenunciava isto, já nos lembrava de tudo que ocorreria em decorrência da sua morte por cada um de nós. Conversando com alguns gregos que desejavam ver Jesus, ele vai então trazer uma palavra de revelação muito clara, que se aplica perfeitamente, e diz assim em João 12, 32: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vamos ler juntos? Está projetado ali? Então vamos repetir juntos? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vejam, meus queridos, o próprio Jesus já havia mostrado esse poder atrativo da cruz de Cristo. Os anos se passaram, os séculos, o poder do nome de Jesus permanece sendo uma referência, a ponto de termos um período onde as pessoas elas refletem um pouco de uma forma mais intensa a respeito de Jesus, da sua morte e sua ressurreição. Não que Jesus quisesse aqui neste momento que se criasse um feriado para isso, não. Ele estava dizendo era algo muito maior, mais intenso, mais verdadeiro, mais autêntico. Ele estava falando de ser atraído por Ele, não para uma festividade, mas para uma vida de transformação em Jesus Cristo. Mas como, meus queridos, também nós vivemos esse tempo de últimos tempos, onde ao escrever Tessalonicenses nos lembra que o espírito do falso profeta estaria entre nós, do anticristo estaria entre nós, e ele ia provocar essa deturpação do nome de Jesus. Hoje pela manhã, a gente conversava, eu e o pastor Paulo Marcos conversávamos um pouco após a EBD, e a gente falava sobre isso. O Natal que celebramos, que deveria ser uma referência ao nascimento de Jesus, trocaram uma figura de Jesus por uma figura de um Papai Noel. Na Páscoa, que o elemento central
a libertação do povo de Israel através da figura do Cordeiro, onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, deveria ser exaltado. O espírito deste mundo tenta desqualificar, transformando em uma festa onde se lembra de coelho e de ovos de Páscoa. A gente estava falando sobre isso. Eu não sei de onde tirou-se, né, que coelho tem representatividade na Páscoa, né? Simplesmente por uma data comercial. Então a gente, quando começa a perceber essas distorções que este espírito anticristo que domina esse tempo que antecede a volta de Jesus, ele vai querer desacreditar tudo aquilo que se refere à vida e à obra de Jesus em nós. Esses dias atrás eu estava acompanhando uma conferência que tratando exatamente a respeito da vida de Jesus, da segunda vida de Jesus. Estão realmente muito comprometidos com o Senhor e com a revelação da palavra dele. Então eles estavam lembrando que, segundo alguns teólogos que têm tentado traçar aquele paralelo das profecias já cumpridas que antecedem a volta de Jesus, segundo alguns estudiosos, pelo menos 97% das profecias já estão cumpridas. Então apenas 3%. Ou seja, o relógio de Deus está cada dia mais e mais perto da sua vida. Por isso que esse mundo vai tentar afastar você daquilo que é revelação de Deus, para deturpar aquilo, impondo um sistema de um mundo corrompido. Então nós precisamos crer nessa palavra de Jesus, que ele nos diz: quando for levantado na terra, atrairei todos a mim. Essa atração, esse poder atrativo de Jesus deve gerar em nós uma renúncia, uma entrega de vida e um comprometimento verdadeiro com Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ouvir mais uma canção. Você pode cantar. Tem a letra, o pessoal vai cantar? Amém? Vamos então essa canção e depois dela nós vamos ler o texto. Você já pode abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só por isso que nós existimos, e é maravilhoso isso. Me aproximo mais de Deus, cada vez eu adoro mais. Por Ele fui um dia salvo, seu Filho muito amado pagou por mim um preço impagável, consumado lá na cruz. Me trouxe a vida eterna, deu-me paz com Deus. E agora vivo para amá-lo. Por Ele fui comprado, sou todo seu. A luz do justo é assim, que brilha mais e mais.
Amém. Esta canção fala muito claramente a respeito da nossa rendição ao Senhor. Faz uma coisa que não gosta, tá bom? Mas essa canção você não vai encontrar em nenhuma gravadora por aí, porque essa canção é do Sérgio, tá? Essa letra dele, música dele, ele não gosta disso, mas a gente não faz só as coisas que ele gosta, né? Então, muito bem, meus queridos. Vamos ler a palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos traga revelação sobre a Tua Palavra. Sua Palavra escrita foi-nos transmitida através dos séculos e chega até nós com o objetivo de nos convencer de que ela é a verdade de Deus, uma verdade inalterada, que o tempo pode passar, as sociedades podem mudar, mas a sua palavra jamais deixará de se cumprir. Tua palavra é imutável. O Senhor diz que cumprirá tudo aquilo que nela está revelado. Então nós precisamos desse entendimento do Espírito do Senhor na nossa vida hoje, nesta revelação do Senhor, para que entendamos essa obra da cruz, entendamos que essa obra da cruz não começou na cruz, mas que ela vai se consumar na vinda do seu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos a nossa vida, e o Senhor abre os nossos ouvidos e entendimentos para a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos nesse texto que Jesus tomou a forma de homem, foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz, nós precisamos entender que essa obra salvadora, ela vai começar muito antes. Na verdade, ela começa lá no Éden, quando do pecado, e que Deus prometeu que enviaria para esmagar a cabeça da serpente, quando Ele manifestou o seu amor no resgate do homem desde lá do Éden. Através dos séculos Ele vem prometendo que enviaria o seu Filho amado Jesus. Então, quando nós pensamos hoje nesta data, eu quero enfatizar pelo menos 3 momentos importantes. O primeiro deles, a manjedoura. O segundo, a cruz. E no terceiro momento,
quero lembrar aos irmãos sobre a coroa. Vejam, nessas 3 fases, para nós entendermos a obra de Jesus na cruz por nós e aquilo que ainda viria por acontecer através dos tempos, algumas questões são preciosas para nós. Veja que o texto diz que Deus fez com que seu Filho viesse a esse mundo na forma humana, na forma de homem. Como é a forma de homem para o nascimento? Ele se dá através da concepção por parte de uma mulher. Em Lucas 2,7, quando fala do nascimento de Jesus, ele aponta para nós essa humildade de Cristo, começando lá no seu nascimento. Veja que diz em Lucas capítulo 2, versículo 7, quando Jesus nasceu, o texto diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos. Preste atenção nisso, que vai ser muito importante nós entendermos mais à frente. Envolveu em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Vejam que nós olhamos sempre esse texto dentro da ótica do Natal, nascimento de Jesus. Mas como nós podemos enxergar esse texto também dentro dessa ótica agora do sacrifício de Jesus por nós? Vejam que para Deus, Pai, Criador de todas as coisas, era muito tranquilo conseguir um lugar para eles, para que seu filho nascesse. As hospedarias ele poderia intervir através da sua soberania para prover esse lugar. O fato de permitir que ele nascesse na manjedoura já traz para nós aqui algumas lições importantes. Entre elas, essa forma de humildade. Humilhou-se a si mesmo, uma forma de humildade total do próprio Deus em mostrar o seu filho, não num grande palácio, mas da forma mais humilde possível. Ele vai nascer então entre os animais, ali naquela manjedoura. Quem foi o criador daqueles animais? O próprio Deus. E a Bíblia diz que Jesus estava com o Pai antes da criação do mundo, então era parte da sua criação. O seu nascimento está ali junto com essas obras criadas por Deus, colocado entre os homens. Deus escolhe então enfatizar o nascimento de Cristo dessa forma mais humilde possível. Por isso o texto diz em Filipenses 2,8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas veja o seguinte: a manjedoura não foi algo inesperado, não foi um plano B, não foi algo que teve que improvisar alguma coisa. Não, meus queridos. A Bíblia diz em Isaías 7,14 que isso já estava profetizado há mais de 700 anos antes. Portanto, mesmo o Senhor nos dará um sinal: a virgem conceberá e dará-nos um filho, seu nome será Emanuel. Isso já estava previsto 700 anos antes. Poderia ter sido em qualquer lugar, menos uma manjedoura, mas o Pai assim escolheu. O propósito de Deus, a soberania de Deus vai se cumprir em todos esses momentos. Quando nós olhamos o nascimento de Jesus Cristo, essa concepção através de uma virgem,
Lembra-nos então que não havia homem envolvido, apenas a divindade envolvida. Em teoria, dizem que uma mulher, ela pode, mesmo sendo virgem, conceber através de inseminação artificial. Mas mesmo através da inseminação, ela dependeria desse sêmen vindo do homem. E nada ali há envolvimento humano, apenas divino. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a revelação da manjedoura, nós aprendemos uma coisa muito importante. Veja em Lucas capítulo 1, 34 e 35, que fala sobre esse nascimento de Jesus. Diz assim: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Observe uma coisa nesse texto: o Espírito Santo ainda não havia sido enviado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas para este momento singular, o Espírito Santo faz uma visitação sobrenatural para Maria. Nesta manifestação do Espírito Santo há ali revelando a virtude do Altíssimo, mostrando o poder soberano de Deus, e também dizendo sobre aquele que haveria de nascer, o santo que haveria de nascer, Filho de Deus. Aquela trindade lá do início da criação do homem está aqui revelada, completa, do nascimento de Jesus. Há o envolvimento sobrenatural de toda a divindade nessa vinda de Jesus ali na manjedoura. Por isso, a manjedoura ela é um lugar especial para pensarmos hoje sobre a obra salvadora de Jesus Cristo sobre nós. Mas também a manjedoura se tornou um lugar precioso, porque foi dali que veio o nascimento de Jesus para nós. Essa dádiva preciosa de Deus para cada um de nós. Mas também a manjedoura ela apontava também para o futuro. Mas como ela poderia então apontar alguma coisa para o futuro? Vejam que quando nós lemos o texto 2, nós falamos: atentem para esta palavra que ele foi envolvido em panos. Aqueles panos, eles representavam ali, desde já, não apenas o nascimento, mas também a sua morte. Quando Jesus morreu e José de Arimateia foi lá requerer, o senador foi lá requerer o corpo de Jesus, o texto diz que ele foi e envolveu o seu corpo em panos para que ele fosse sepultado. Aquelas faixas de tecido que envolviam Jesus no nascimento já apontava para algo mais adiante, já apontava para algo que viria mais adiante. Ali estavam também não somente as roupas do seu nascimento, mas as roupas da sua morte, tudo aquilo que envolveria toda a sua morte por nós. Esses panos eram usados para envolver, para amarrar, para pessoas que não conseguiam se movimentar sozinho naquele tempo, um bebê e um corpo sem vida. Mas ali no túmulo, a Bíblia diz que quando as mulheres chegam ali no túmulo para ver Jesus, que havia acontecido, elas acham apenas os lençóis, os panos. Ali inicia-se então uma nova era para a vida da humanidade.
porque aqueles panos da manjedoura que acompanharam até o túmulo não precisavam mais deles, foram abandonados, porque a partir dali começaria a manifestar não apenas alguém envolvido em panos que não mais precisaria dele, mas ali estaria agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que assumiria o governo sobre a nossa vida em todos os sentidos, porque o túmulo não segurou os panos que amarravam e impediam o seu movimento desde a manjedoura lá no túmulo, agora são retirados e jogados fora. Nada mais impediria ao agir de Jesus em nosso favor. Quando Jesus nasceu, então nós olhamos para a manjedoura, olhamos para o Calvário, olhamos para o túmulo. O túmulo está vazio. Mas o segundo elemento importante para nós vermos, além da manjedoura, nós então chegamos na cruz. O texto diz que ele, fachado na forma de homem, feito semelhança de homem, forma e semelhança de homem, são então expressões bem conclusivas que mostram como o Pai identificou com a humanidade o nascimento do seu Filho. Mostram essa forma de Deus mostrar a cada um de nós de maneira muito clara que as limitações do homem natural como nós temos, ele tinha as limitações. Mas o texto diz que, mesmo sendo homem, mesmo fazendo-se a semelhança do homem, ele foi obediente até a morte de cruz. Fez então a opção de não pecar, porque a forma era humana, mas ele escolheu não pecar. Então a cruz, ela nos revela essa identidade do Senhor, quem Ele era, quem Ele foi por nós, como Ele se manifestou por cada um de nós. Mas também, meus queridos, a cruz revela um lugar de dor, de sofrimento intenso. Isaías 53, 700 anos antes de Jesus nascer, já anunciava o seu nascimento, já também anunciava o seu sofrimento. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi também moído por causa das nossas iniquidades. Assim o que estava sobre Ele, aquilo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cruz revela o sofrimento de Jesus por nós, revela o amor de Deus por nós, revela essa manifestação sobrenatural de Deus que nos leva então a reconhecer o que Ele disse ali daqueles guerreiros, quando foi levantado a cruz para Ele todos a vida. A sua dor, o seu sofrimento traz-nos essa lembrança de tudo isso que Ele fez por nós. Porque a cruz, meus queridos, era também esse lugar de dor e de sofrimento. Hebreus 9, 26
O autor da carta aos Hebreus diz assim: de outra maneira, necessário que fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de muitos. Vejam, padeceu muitas vezes, sofreu muitas vezes, mas o sofrimento intenso da sua morte teve um objetivo: aniquilar, destruir o pecado através de si mesmo. Essa palavra sacrifício, ela nos lembra muitas coisas, desde o passado, desde quando Abel ofereceu o primeiro sacrifício lá no Éden, o sacrifício do cordeiro, na oferta que ele fez ao Pai. Através dos tempos, os sacrifícios eles se tornaram uma representatividade daquilo que Jesus faria por nós. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Jesus. Todos os sacrifícios eram simbolismo, eram sombras do sacrifício eterno que Jesus faria por nós. Por isso que, depois da cruz, todos os sacrifícios que eram feitos no templo foram abolidos, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado de uma vez por todas para cada um de nós. Essa cruz também nos lembra que ali era um lugar de salvação. Colossenses 19 e 20. Diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, o Filho, habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Vejam que a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele vai navegar terra e céu. Tudo isso por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício por cada um de nós. Tudo isso revela-nos então o amor incondicional do Pai por cada um de nós. Mas nos resta agora esse terceiro elemento. Nós vimos a manjedoura, nós vimos a cruz, mas tem um terceiro elemento que eu quero, nessa parte final, lembrar aos irmãos, que foi a coroa recebida por Jesus. Coroa enfatiza soberania, governo, poder, autoridade. No informativo de hoje, daqui a pouco o Maurício vai falar sobre o informativo de hoje, tem um artigo que eu coloquei aqui para os irmãos pensarem sobre ele, depois vocês podem ler em casa, no celular de vocês. Por que a coroa de espinhos? Vejam, meus queridos, quando na crucificação de Jesus, aqueles soldados fizeram aquela coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça, pegaram ali uma cana, representando um cetro, colocaram na sua mão, e a Bíblia diz que eles com aquele cetro, eles açoitavam, pegavam da mão de Jesus, açoitavam. Alguns estudiosos, o texto original diz que essa expressão significava que eles batiam repetidamente em Jesus. E aquela coroa, o texto lá vai explicar para vocês, que era feito de espinhos que grandes, talvez tamanho de um dedo de um homem, segundo
aos relatos dessas plantas que eles usavam para espinhos. E a cada vez que eles batiam não no corpo, mas sobre aquela coroa. Os seus espinhos iam se encravando ali na sua cabeça. Aquela coroa foi sendo forjada ali na sua cabeça. Quando nós olhamos para isso, mas por que isso? Veja, quando Deus criou o homem, colocou lá no Éden, vamos voltar um pouquinho lá no passado, e veio o pecado, o que é que Deus disse ali na maldição que Ele colocou sobre o homem, a mulher e sobre a terra? Que a terra seria maldita e ela produziria espinhos. Aquele ato que aqueles homens fizeram sem saber, Deus estava revelando algumas coisas muito maiores. O que ele estava revelando ali? Ali ele estava se fazendo maldição por cada um de nós. Os espinhos eram a representatividade dessa maldição sobre a terra. Quando eles usam aqueles espinhos encravando na cabeça de Jesus, Jesus estava ali recebendo a maldição da terra, a maldição do pecado do homem. Ele se faz então maldição por cada um de nós, para que nós não nos tornássemos amaldiçoados, para que nele nós alcançássemos então a bênção do Pai e não a dor da maldição sobre nós. Então, meus queridos, essa coroa de espinhos vai depois nos lembrar então a outra coroa que o próprio Pai vai dar ao Filho. Veja que o texto de Filipenses 2 diz o seguinte, que Deus também, versículo 9, versículo 9, Deus o exaltou soberanamente, soberano, rei, recebe a coroa dada pelo Pai. Quando nós olhamos, pensamos em Deus como soberano, lembramos que Ele é o Deus único, soberano. A Bíblia vai nos trazer alguns ensinamentos, algumas revelações. Eu vou citá-los aqui bem rápido para vocês. Deuteronômio 4:35 diz assim: o Senhor é Deus, não há nenhum outro senão Ele. Deuteronômio 4:39, só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo da terra, não há nenhum outro nome. Deuteronômio 6:4, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 32:39, eu sou, não há mais nenhum Deus além de mim. Ezequias, na sua oração, ele diz assim: só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. Só Ele é digno de ser coroado, não uma coroa de espinhos, não uma coroa que causasse dor para o seu corpo, que agora já estava imortalizado pela ressurreição dos mortos, mas uma coroa de glória dada pelo próprio Pai. Por isso que o texto inicial que nós temos, versículos 9 a 11, quero ler de novo. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus queridos, essa certeza que nós temos, que todo joelho um dia vai se dobrar diante do Senhor, ou se dobra aqui, ou se vai se dobrar diante do tribunal de Cristo no seu julgamento. Todo joelho vai se dobrar diante dele, porque Jesus foi glorificado, exaltado como Rei dos Reis pelo próprio Pai.
É exatamente isso que Apocalipse capítulo 19, já no final da revelação do Apocalipse, o Senhor nos diz lá que Ele traz nas suas vestes e na coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na sua vinda, Ele traz gravado essa designação dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele foi coroado pelo Pai. A sua humildade, a sua obediência, por amor a nós, faz com que Ele seja coroado, exaltado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19 também, já nas revelações de Deus, os versículos 11 e 12, o texto nos diz assim: e vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão Ele mesmo. Ele se chama Fiel e Verdadeiro. Ele prepara a sua igreja para a sua vinda, para a sua volta. Agora, não mais como homem para sofrer na cruz, mas como aquele que vai resgatar para levar para si os que são seus. E durante o seu regresso, o regresso da sua igreja, Ele próprio vai definir, vai designar os que virão para a eternidade com Ele, que viveram uma vida com Ele, que o receberam como Senhor, como Rei, como Senhor, como Deus sobre a sua vida, para estar com Ele na eternidade. Mas separará aqueles que negaram o seu nome para a condenação eterna, que a Bíblia chama de inferno, como o diabo e os anjos. Durante todo o período do milênio, o Rei Jesus governará e reinará. Ele não mais, repito, será o bebê da manjedoura, não será o Cristo lá na cruz, mas Ele será sempre e para sempre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele nasceu na manjedoura, passou voluntariamente pela cruz, a escolha dele, obediência, mas Ele ressuscitou, recebeu o nome que está acima de todo nome, que todos deverão se prostrar diante dele, e Ele então voltará. E a nossa declaração de fé, de busca ao Senhor, deve ser aquela que concluiu de Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Ele possa fazer morada no seu coração, na sua vida. A manjedoura, a cruz e a coroa tragam vitórias abundantes para você todos os dias. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, diante desta revelação da Tua palavra para cada um de nós nesta noite, só nos resta nos prostrar rendidos ao Senhor, declarando que o Senhor é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Só nos resta hoje declarar que a obra redentora da cruz é real, verdadeira, porque ela transformou a nossa vida. Só nos resta nos render ao Senhor, desejosos, Pai, de vivermos esta vida com o Senhor aqui, e clamando ao Senhor, para que o Senhor nos permita viver com o Senhor também na eternidade. Pai, no nome de Jesus, que o
Senhor venha fazer morada no nosso coração, na nossa vida, Deus. Para que diante dessas adversidades que nós enfrentamos, nós olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que naquela cruz recebeu os nossos pecados, e não nos deixemos ser abalados pelo sistema deste mundo, mas que sejamos vitoriosos com o Senhor. E todos os dias nossos joelhos estejam prostrados diante do Senhor, declarando nos céus e na terra que o Senhor é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Faz morada em nós, Pai. Faz morada em nós. E declaramos com fé, com firmeza diante do Senhor, como João declarou, ao ter toda a revelação de Jesus e da eternidade. E ao final de tudo ele declara: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o nosso clamor hoje. Ora vem, Senhor Jesus. Prepara-nos para esse encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus queridos, a vida de cada um.